Boa noite, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um grupo familiar. E hoje nós vamos tratar de um tema muito importante para a nossa vida espiritual, não é? Que é a batalha espiritual. E esse assunto afeta todas as áreas da nossa vida, nossa casa, não é? E para que nós possamos entender, não é, a batalha espiritual, eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, né? No Evangelho de Marcos, capítulo 16, né? Versículo 15. Aqui nós vamos encontrar uma ordem de Jesus para todos os que creem no seu nome. Amém? Isso inclui eu, você e todos que creem em Jesus. Ele fala assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Então ele começa a descrever sinais. E aqui ele fala assim: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, né? E aí ele segue. Mas a ordem que Jesus dá para todos aqueles que creem nele, né, no seu nome, é expulsar os demônios. Mas para que nós possamos entender isso, nós vamos lembrar que lá no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, um texto bem conhecido, Jesus ele ensina que o diabo não vem senão para matar, roubar e destruir, e que ele veio para nos dar vida e vida em abundância, não é? Então, ele revela que o mundo, não é, está sob o domínio, sob a opressão do maligno, e que o maligno, então ele faz e desfaz de tudo aquilo, não é, que ele bem entende, não é, para prejudicar pessoas, para que o mal prevaleça. Então, o diabo ele faz com que a malignidade, né, prevaleça no mundo. Jesus, quando ele vem, não é? Então ele vem com poder e autoridade de amarrar todo esse poder satânico, esse poder maligno, não é? E nos dá a ordem para que nós libertemos pessoas. Então esse assunto, batalha espiritual, ele é muito importante. Agora a pergunta é: por que que o livro de Efésios fala tão detalhadamente de batalha espiritual? Por que que quando nós falamos em batalha espiritual é impossível não ler ou não ir até o livro de Efésios, não é? Então nós vamos entender isso hoje de uma forma muito simples, como nós fazemos, né, sem complicar muito, mas para trazer a essência, né, das coisas. Bom, para você entender isso, eu queria pedir para você, já em primeiro lugar, ir lá para o livro de Atos, né, um pouquinho mais para frente de Marcos, você vai encontrar o livro de Atos. Atos foi escrito pelo Lucas, né, pelo médico amado, no capítulo 19, né, então aqui vai falar de um momento em que o apóstolo Paulo, pregando o evangelho, ele vai ter um grande problema, né, num lugar, numa cidade chamada Éfeso, né? Então, para você entender o porquê que a batalha espiritual, né, se fala tanto em batalha espiritual no livro de Efésios, né, nós precisamos conhecer Éfeso, né? Éfeso era uma cidade da Ásia, né? Só que no tempo bíblico, não é? A Ásia, não é, era diferente do que é a Ásia hoje, né? O continente asiático, né? E na época a Efésios, né? Ou seja, Éfeso, era a capital da Ásia. A Ásia estava sob o domínio do Império Romano, assim como Palestina, então o Império Romano se estendia por essa região toda. O que acontecia em Éfeso, né? Éfeso era uma cidade que ficava praticamente uma cidade portuária. Então tinha o trânsito de muitas pessoas, de muitos mercadores, né? Muitas pessoas entravam e saíam de Éfeso. E então isso fez com que a cidade tivesse influência de muitos povos e que também adotasse muitos deuses, né? Dizem que cerca de 50 deuses existiam, né, em Éfeso. E dentre esses deuses existia aquela que era a rainha da cidade, né? Aquela que dominava a cidade de Éfeso, que era uma deusa chamada Artemis, né? Artemis, isso na mitologia grega. E na mitologia romana ela tinha o nome de Diana, né? Então era no caso, uma deusa
que comandava todo aquele lugar. E eles tinham dedicado para ela um templo, não é, de cerca de 6 quilômetros. Não é? Era uma obra monumental. Para se ter uma ideia, esse templo era tão bonito que era conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Não é? Então era um lugar esplendoroso, e há relatos de que quando você entrava em Éfeso, né, tinha como se fosse que pagar o ingresso. Né? Então eles viviam basicamente, não é, desse trânsito de pessoas, do comércio, mas também tinha uma grande renda em relação a esse tipo de crença, né, e esse templo, né, esses cultos, essas estátuas e ídolos. Não é? Muito bem, nós sabemos que quando as pessoas desobedecem à palavra de Deus, então o maligno encontra oportunidade para vir, não é? E se instalar na vida da pessoa e amarrar todos os seus caminhos e trazer as pessoas sobre os seus domínios. Nós sabemos que lá em Êxodo, né, quando Moisés recebe os mandamentos, né, os 10 mandamentos, ele recebe o que seria o primeiro mandamento. Então, estou lendo Êxodo capítulo 20, está escrito assim, então, no versículo 1, então falou Deus todas essas palavras dizendo, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aqui ele dá o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Né? No versículo 5, não te encurvará a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem. Bom, Deus deixa muito claro, né, que a maior ofensa, né, seria nós termos outros deuses diante dele, né, ou seja, que ele não seja reconhecido como o único Deus verdadeiro. Nós sabemos que existe um só Deus que criou todas as coisas, e a esse nós devemos dar toda a honra e toda a glória. E esse único Deus é o Deus que trouxe a palavra para que nós pudéssemos conhecê-lo. Ele se aproximou de nós pela palavra. Quando Paulo, não é, ele vai em Éfeso, ele percebe todo esse desvio dos mandamentos de Deus, e ele percebe lá que, por exemplo, as sacerdotisas, não é, desse templo, elas eram humilhadas, elas eram abusadas, e tudo em nome, né, de um culto, né, para essa deusa. E que, então, quando ele percebe a situação do povo, né, que estava nos Efésios, né, que o povo que estava sofrendo, o povo que tinha desilusão, que não tinha motivo de vida, não tinha paz, não tinha segurança, não conhecia o seu amanhã, não conhecia o seu futuro. Então Paulo, ele começa a pregar o evangelho, né, e ele fica por 2 anos. Então, eu queria voltar lá, né, em Atos 19, né, que nós tínhamos começado a falar, e eu queria que você entendesse o seguinte, não é? Paulo, ele vai aqui, não é, ter um entrave muito sério, um problema muito sério, que começa a ser descrito aqui no versículo, vamos ler no versículo 1, né? E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram, não, nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Então Paulo, ele vai levar o entendimento do Evangelho, né? E aí ele fala assim, perguntou-lhes então, em quem sois batizados? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Então ele começa a dar a mensagem. E os que ouviram, no versículo 5, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Então, aqui nós vemos a pregação do Evangelho, nós vemos os ensinamentos de Paulo, a doutrina, né, do Espírito Santo, a imposição das mãos, e eles foram cheios do Espírito Santo. Não é? Muito bem, mas aí acontece um problema. Né? Eu não vou ler todo o texto, porque isso vai até o versículo 41, não é?
mas eu vou falar para vocês o que acontece aqui. Paulo, ele passa 2 anos, né, pregando o evangelho e tem um sucesso muito grande. Né? Paulo, ele começa a ser admirado e o povo começa a temer Deus, porque através de Paulo, Deus fazia coisas maravilhosas. Né? A ponto dos filhos de um sacerdote chamado Cefas, né, tentarem expulsar demônio, né, como era a ordem que nós lemos de Jesus Cristo, e não conseguirem o demônio se apossar deles e ainda fazerem eles correrem envergonhados e nus. Paulo se defronta com uma outra realidade. Né? Éfeso, né, nesses 2 anos, ele tinha já pregado o evangelho, tinha havido muitas conversões, isso causava muito dissabor, né, porque lá existiam pessoas que não queriam abandonar os seus ídolos, seu velho costume, e Paulo começou a trazer, através dos sinais, a certeza de que o Deus que ele pregava era o Deus verdadeiro. Não é? E aí, numa certa altura, não é? Paulo, ele vai pregar contra a deusa que era a deusa que seria a que tomava conta da vida espiritual dos efésios, não é? E essa deusa, a Diana, ela tinha, né, o seu templo, né, como falei, um templo maravilhoso, lindo, uma das 7 maravilhas, né? Então você vê a sofisticação que tinha nessa cidade. E tinham também muitos livros, existiam livros de simpatias, existiam objetos, existiam estátuas, existiam imagens. Então a economia, né, girava em torno também desse assunto. E muitas pessoas, muito ourives, ganhavam dinheiro, né, fabricando essas imagens. E um deles, de nome Demétrio, você vai ver nesse texto, ele se revolta quando vê que Paulo ele prega um Deus que não fala, como nós lemos, né, diz para não se curvar a imagem, não ter imagem. Isso eles trazem, então, para toda aquela comunidade a preocupação. Olha, nós vivemos de fazer, né, os ídolos, né, de fabricar ídolos, e agora como que vai ser? Então causa um tumulto muito grande. E aí eles acabam levando, né, convidando Paulo para ir num estádio, vamos dizer assim, e para que pudesse ser julgado. Né? Na verdade, se ele não tivesse sido alertado, né, por alguns discípulos, né, para que tomasse cuidado, né, Paulo poderia até ter sido espancado. Né? E aí, nesse lugar, aparece um judeu de nome Alexandre, que vai falar com o povo, né, e tenta apaziguar o povo. Mas quando eles percebem que ele é um judeu, e nós sabemos que os judeus não se encurvavam a estátuas, não tinham outro Deus, eles só tinham um único Deus, então o povo começa a se revoltar e eles começam a gritar. Olha só, eu queria que você visse, né? No versículo 34, quando ele fala assim: mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas. O que eles clamaram? Grande é a Diana dos Efésios. Né? Então, aí a ira se aumenta, né? E aí se chama uma pessoa, né, para que faça uma defesa. Olha, eu vou ler para você essa parte. Né? No versículo 35. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, né, então ele chama um escrivão, disse: varões Efésios, qual o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Né? Eles diziam que ela era descendente de Júpiter. Né? No versículo 36. Ora, não podendo isto ser contraditado, né, convém que vos apliqueis e nada façais temerariamente, quer dizer, apressadamente. No versículo 37. Porque esses homens que aqui trouxestes, né, então Paulo e alguns dos discípulos, nem são sacrílegos, ou seja, eles nem estão desrespeitando as divindades. Então aí você vê a sabedoria. Paulo não desrespeitava as divindades, ele pregava o evangelho, ele não falava mal dos ídolos, mas ele mostrava o que o Deus verdadeiro ensinava. E nem blasfemam da vossa Deus. Mas se Demétrio, não é, esse artesão, e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules, né? Ou seja, os caminhos legais, que se acusam uns aos outros,
que se acusem uns aos outros. E se alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítimo ajuntamento. Não é? Então, ele acaba despedindo a multidão. Paulo, não é? Ele, diante dessa situação, não é? Ele deixa uma carta para os Efésios, porque ele sabe que aquela cidade estava sob o domínio de uma grande potestade das trevas. Não é? Todas aquelas pessoas, elas estavam enganadas, amarradas espiritualmente e tinham suas vidas, né, presas ao espírito maligno, né, que confundia a cabeça delas, e por isso que eles sofriam tantos, e lá tinham muitos e muitos endemoniados. Né? Então, o que explicava isso era não terem o discernimento do verdadeiro caminho de Deus. Né? Quando Paulo escreve o livro de Efésios, ou a carta, né, na verdade era uma carta, ele começa a ensinar, não é, as pessoas, não é, que estavam naquela cidade, que já tinham se convertido. Não é? Isso é uma história que se repete em todos os tempos. Né? Na nossa época também, muitas pessoas se convertem, aprendem a verdade, aprendem o caminho da verdade, mas depois acabam, sabe, fazendo o que apostatam, né? Quer dizer, acabam negando a fé e indo por outros caminhos. Então, Paulo ele começa explicando aqui em Efésios capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 7, né? Que a obra de salvação envolveu um plano de Deus, né? Ele fala assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor, estou lendo Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade ou em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis assim no amado. E aí vai a sequência. Então Paulo envolve Deus, o plano de Deus, o preço que Jesus pagou, e aí no versículo, só para dar uma continuidade, ele vai mostrar aqui a obra do Espírito Santo. Ele fala assim no versículo 11, nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho de sua vontade, com o fim de sermos para louvor de sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, né, ouvindo o evangelho, vem a salvação, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então aqui Paulo, ele mostra que a salvação envolveu o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Né? E aí, ele vai, no capítulo 2, ele vai falar a respeito do homem natural, não é a natureza do homem, né, que antes de conhecer a palavra, antes de conhecer o Evangelho, de ser liberto. Ele fala aqui no capítulo 2, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andáveis, né, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. E aqui ele já começa a revelar. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E agora fica fácil de entender que ele está dizendo o seguinte: olha, existe um espírito que domina todas as pessoas aí. E ele só faz isso porque ele tem permissão, através da adoração e a idolatria, através desse grande templo e dos inúmeros deuses que são contrários à palavra de Deus, à vontade de Deus, à verdade. Então, por causa disso, né, então as pessoas estão sob esse domínio. No versículo 13 ele fala: entre os quais todos nós também antes andávamos. Olha só. Nos desejos da nossa carne, quer dizer, andando sem nenhum mandamento, sem ter nenhuma, cumprindo nenhum mandamento de Deus, sem nenhuma lei no nosso coração, né? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então Paulo fala assim: olha, vocês eram inimigos de Deus, e aí Deus, ele vai libertar vocês. Como? No versículo 4 ele fala assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, quer dizer, nos trouxe a vida,
juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então Paulo, ele vai, nessa primeira parte, ele vai falar o seguinte: olha, vocês já são criaturas libertas, vocês não podem voltar atrás. Por que eles queriam voltar atrás? Porque muitos perdiam dinheiro, eles estavam tendo prejuízo se eles deixassem de fazer aquilo que eles sabiam, já tinham conhecimento pela palavra de Deus, que era uma ofensa contra o Deus verdadeiro. Então, Paulo, ele alerta isso. E aí Paulo, ele vai no capítulo 5 de Efésios, ele vai mostrar como que as pessoas devem andar. Então preste atenção, que isso é importante para o nosso dia, o dia de hoje. Como que nós devemos andar? Então Efésios capítulo 5, versículo 1 fala assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Olha só, e aí ele começa a falar, né? No versículo 8, ele fala para que todos deveriam andar na luz. Ó. Porque no outro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, quer dizer, se afastem do pecado. Né? No versículo 15, ele vai trazer uma outra recomendação para que todos sejam prudentes. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios ou pessoas loucas, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então ele está todo o tempo falando assim, olha, vocês precisam tomar muito cuidado para que o poder do maligno não envolva vocês e roube a sua vida espiritual. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então ele fala para buscar o Espírito Santo. Falando entre vós, e aí ele fala como? Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças a tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então aqui ele fala para andar no Espírito, ele fala para cantar, para que a gente possa andar se sujeitando uns aos outros, quer dizer, ninguém queira ser melhor do que o seu irmão, né? E ele fala, né, para dar graças em tudo que nós fazemos. Né? Então, Paulo ele fala isso. E aí um versículo, um capítulo que é muito conhecido, que é o capítulo 6, quando se fala da armadura de Deus, não é? E essa parte está muito ligada a que seria a batalha espiritual, fala assim, estou lendo Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos celestiais. Então Paulo está alertando eles, vocês estão caindo nas armadilhas do demônio, brigando, se matando uns aos outros, vocês não têm paz, vocês estão buscando coisas que não era para vocês buscar, não é? Então, ele fala, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito isso, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Na verdade, isso daí, Isaías, o profeta Isaías, quando ele falava do rei, que é o Messias, ele falava a respeito dessa vestimenta. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da vossa salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí ele fala assim, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aí ele comenta, Isaías, lá no capítulo 11 de Isaías, nós encontramos no versículo 5, essa armadura, no capítulo 49, versículo 2, no capítulo 59, versículo 17. Depois você vai ver que ele cita Isaías. Qual a importância de nós termos esse conhecimento? A importância, como nós vemos, acabamos de estudar Apocalipse, nós lembramos que a primeira carta que foi escrita, ditada pelo Senhor Jesus, para que João escrevesse,
foi uma carta para os Efésios, né? Então ele fala assim, eu estou lendo agora Apocalipse capítulo 2 para terminar. Então é a primeira carta. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste às provas os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu achastes mentirosos. E sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Então até aí Jesus elogia essa igreja. Mas aí no versículo 4, ele fala assim, tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, o teu primeiro amor. Ou seja, vocês estão deixando de reconhecer a verdade do Evangelho. Vocês estão deixando de reconhecer que existe só um Deus. Não é? Vocês estão deixando de reconhecer que vocês foram tirados do mundo que estava sob do maligno, como inimigos de Deus, e foram transportados em Cristo para o reino, né, do Filho do amor, né, que é Jesus Cristo. Então, isso que agora você pode entender melhor. Né? Esse é a grande advertência. Eles estavam trocando os interesses financeiros, a sua vida comercial, tirando o lugar de Deus. Então, ao invés deles buscarem Deus, eles primeiro colocavam seus interesses materiais. No versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, isso é uma advertência séria. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Então Jesus acaba reconhecendo que esses nicolaítas, eles pregavam muitas orgias, eles se desviaram, eles saíram da igreja e cometeram heresias. E aqui eles faziam, né, eles combatiam esses nicolaítas. E a igreja, então, Jesus adverte para que ela seja uma igreja ativa que volte a praticar o que eles conheciam. No versículo 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao quem vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Muito bem. A advertência que nós ouvimos, né, e o porquê que a carta de Efésios ela diz muito a respeito à batalha espiritual. Porque os Efésios, embora tivessem conhecimento da palavra de Deus, né, eles acabaram se envolvendo com as coisas do mundo e com os prazeres do mundo, notadamente os interesses financeiros, a ganância, né, a soberba, e acabaram esquecendo a lei de Deus. Eles estavam sendo contrários ao que eles conheciam. Isso é uma advertência para todos nós. É por isso que Éfeso, não é? Hoje em dia não existe mais, esse lugar é só escombro, né? Essa cidade desapareceu. Hoje em dia, né, o que seria na Turquia, né, em Istambul, seria mais ou menos naquela região, mas na verdade é só ruínas. Essa cidade acabou sumindo. Não é? A deusa Diana acabou desaparecendo. Não é? Agora o Deus que é vivo, não é? Jesus Cristo, esse até hoje vive, prevalece e permanece. Então eu queria pedir para você baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Muito obrigado, meu Pai, pelos ensinamentos que o Senhor nos dá, para que nossa vida possa fluir, meu Pai, e nós termos acesso a todas as tuas promessas e sermos bem-sucedidos em tudo que fizermos. Pai querido, que esta mensagem, esse estudo, venha acompanhado do teu poder em todas as vidas que ouvirem essa mensagem, esse grupo familiar, meu Pai. Em nome de Jesus. Pai, continuamos pedindo para que o Senhor, com teu poder, o Senhor acabe, meu Pai, com todo esse mal que está assolando as pessoas, que o Senhor cuide das vidas pela tua graça e misericórdia. Proteja todas as autoridades. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Você que crê, diga amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos e até o próximo domingo às 10 horas em mais um culto virtual. Em nome de Jesus.